Só que a misericórdia que esse irmão tinha para com José talvez se tornava até um plano pior do que matá-los de uma vez. O plano que o irmão teve foi o seguinte: em vez de matá-los de uma vez, vamos jogá-los dentro de uma cisterna. Jogando dentro dessa cisterna, sem ter o que comer, o que beber, ele vai morrer, e não vamos sujar nossas mãos com o sangue de José. Seria melhor assim para os irmãos. Esse era o pensamento que eles tiveram. Então assim fizeram. Quando José se aproxima dos irmãos, eles se juntam em um ato covarde e lançam José dentro de uma cisterna. Só que a palavra fala que os irmãos não se satisfizeram somente com lançar dentro de uma cisterna. Ainda foi necessário fazer o seguinte: quando eles estavam ali reunidos, eles viram um grupo de mercadores passando e disseram assim: vamos deixá-lo aí só para morrer? Por que não fazer algo mais? Vamos vendê-lo como escravo. E o que vamos fazer quando nosso pai perguntar o que aconteceu com José? Então, nesse momento, pegaram aquela linda túnica que Jacó tinha dado para José, tiraram de seu corpo, rasgaram e sujaram com sangue, para dizer assim a Jacó que o filho tinha sido atacado por uma besta e tinha sido morto. Essa era a ideia que os irmãos de José tinham para ele. Só que sabe o que acontece, meus irmãos? Não importa se está dentro de uma cisterna, não importa se foi vendido como escravo. Quando Deus tem projeto na vida do cristão, não tem tamanha cisterna, não tem tamanha maldade que possa impedir o agir de Deus na vida do cristão. Aleluia! Não tem nada que possa impedir o brilho de Deus chegar até a tua vida. Os irmãos podem lançar você dentro de uma cisterna, podem planejar a tua morte, podem te vender, podem falar mal de você, mas se Deus tem um plano na tua vida, não tem cisterna grande capaz de impedir os planos de Deus de realizar com você. Então os irmãos venderam José. E a palavra de Deus vai dizer que José, quando foi vendido para aqueles mercadores, eles vão chegar até o Egito, terra distante da onde José estava. Chegando no Egito, um homem chamado Potifar vai chegar até aqueles mercadores, vai olhar José, e a palavra vai nos apresentar que José, sendo levado para o Egito, Potifar, um oficial de Faraó, capitão da guarda, homem egípcio, o comprou da mão dos ismaelitas que estavam com ele. Só que, meus irmãos, não importa onde o homem de Deus está, se verdadeiramente o Espírito de Deus estiver com ele, ele pode estar na terra dos seus pais, ele pode estar em terra estrangeira, ele pode estar em terra que ele não conhece, mas se o Espírito de Deus está com ele, ele tem algo grande para acontecer em sua vida. Se o Espírito de Deus está com ele, não importa onde ele esteja. Se o Espírito de Deus está contigo, não importa o vendaval que você está passando, não importa a batalha que você está passando, se o Espírito de Deus está contigo, a batalha pode até ser grande, mas o Deus que te chamou para vir para servir é maior que todas essas pelejas. Aleluia, Jesus. E a palavra vai dizer que lá no Egito, José, ele começa a se destacar novamente. Deixa eu dizer uma coisa para você: quem é homem de Deus, mulher de Deus, não se destaca só dentro da igreja, não. Quem é homem e mulher de Deus se destaca também fora. A palavra de Deus vai dizer que José se destacou dentre os irmãos, porque tinha sonhos, e o pai amava mais ele do que os outros irmãos. E aí os irmãos achavam por acaso que o amor e que a diferença, que aquele brilho que José tinha, ficaria somente na terra dos hebreus. Só que a palavra vai dizer que quando ele estava lá no Egito, vendido como escravo, na casa de Potifar, um lugar onde ele não conhecia ninguém, um lugar onde ele não tinha um amigo, ele não tinha um familiar, a palavra vai dizer que até lá ele se destacou. E a palavra nos apresenta José se destacando dentro da casa de Potifar. E sabe o que acontece? Potifar vai colocar nas mãos de José a casa dele para que ele pudesse tomar de conta. Aleluia, Jesus. Mesmo tendo sido vendido como escravo, por ter a presença de Deus com ele, José se destaca. E sendo um destaque, Potifar vai dar uma grande responsabilidade para José, para ser um administrador dentro de sua casa. E a palavra de Deus vai falar que o que José fazia dentro da casa de Potifar, nem outro escravo antes tinha feito, pois ele tomava tão bem em conta daquele lugar, que aos olhos de Potifar encontrou-se graça em José.
E a palavra vai dizer que José, por ser um homem chamativo, um homem de boa aparência, chega-se um momento em que o inimigo vai se irar com José, assim como acontece em sua vida. Quando você começa a se destacar, quando você começa a buscar, quando você começa a sentir de fato a presença de Deus, você vai causar raiva e ira em um ser. Sabe qual é esse ser? Satanás. Ele vai se irar com a tua vida, pois ele está vendo que você está buscando mais, está orando mais, está vigiando mais. Aí Satanás vai se irar com a tua vida, assim como se irou com a vida de José. E a palavra vai dizer que dentro da casa de Potifar, a esposa de Potifar vai convidar José para se deitar com ela. Só que José era homem de Deus. Aí você pode até dizer, mas ele estava distante da terra dele, nenhum parente ia ver, ele poderia fazer. Só que José, a palavra diz, o Espírito de Deus estava com ele. Aleluia. Deixa eu dizer uma coisa para você, não importa se tem alguém olhando, não importa se está fazendo na presença de uma multidão ou se está fazendo sozinho, quem tem presença de Deus sabe que Deus está com ele. Glória a Deus. José não era um homem qualquer, José sabia que a presença de Deus estava com ele. Ele poderia até ter dito, meus irmãos não estão vendo, meu pai não está vendo, não tem ninguém vendo, vou aproveitar. Mas José era diferente. José era o verdadeiro servo de Deus, e a palavra diz que o Espírito de Deus estava com ele. José, então, sendo um verdadeiro homem de Deus, ele nega esse querer da mulher de Potifar, e a palavra vai dizer que por alguns dias ela continua tentando com José, e José continua negando. Vai chegar um dia que a mulher de Potifar encontrou a melhor oportunidade, casa vazia, não tinha ninguém que pudesse vê-los, e nesse momento ela segura a roupa de José. José escapa das mãos dela, só que ela fica com uma peça de roupa de José nas mãos. Naquele momento, ela aproveita a oportunidade. Ela começa a gritar e falar que José atacou. Quando o Potifar chega e vê aquela situação, como o homem já confiou em sua mulher, a palavra vai dizer que José é entregue dessa vez. Pois José, por ter feito isso, por Potifar achar que José tinha feito isso, a palavra vai dizer que Potifar entrega José na mão dos guardas para que pudessem levá-lo para a prisão. Só que deixa eu dizer mais uma vez para você, não importa onde o homem de Deus está, não importa se foi caluniado, não importa se levantaram contra ele, não importa se tramaram mal contra o homem de Deus, quando o Espírito de Deus está com ele, ele pode estar dentro da cisterna, pode ter sido vendido como escravo, pode ter sido acusado falsamente, pode ter sido até caluniado, mas se o Espírito de Deus está contigo, você tem que estar. Aleluia. Quando a presença de Deus está contigo, tem algo diferente na tua vida, que causa revolta no inimigo, pois mesmo estando num cenário que parece ser a morte, mesmo estando num cenário que parece ser o fim, Deus vai mostrar, Deus vai fazer ver que homem de Deus e mulher de Deus tem que estar aqui dentro da prisão. Oh, glória a Jesus. Mesmo estando passando um vendaval que você está pensando que é o fim, mesmo estando passando por uma prova que você está dizendo, eu não aguento mais, Deus está dizendo, eu sou contigo. Oh, glória. Não importa se está no poço, se está na prova, não importa se lançaram tu dentro de uma prisão, não importa se as calúnias foram grandes, o que importa é que a palavra vai dizer, o Espírito de Deus estava com José. Falaram mal de você, inventaram mentiras e calúnias a você, jogaram você dentro de uma cisterna. Quando eu falo vocês jogaram você dentro de uma cisterna, eu não falo de uma forma literal, eu estou falando que tramaram contra a sua vida. É isso que aconteceu. Falaram coisas sobre você que você nunca fez, maquinaram mal contra a tua vida, fizeram com José também. Mas sabe o que acontece? Deus deu uma promessa na tua vida. Oh, glória. A cisterna não te matou. E você pensou que a cisterna não te matou porque você teve sorte. Os teus irmãos, quando maquinaram mal contra a tua vida, não conseguiram tirar ela, e você disse, eu tive sorte.
Quando te venderam, você disse eu tive sorte. Quando falaram de você coisas que você nunca tinha feito, você disse eu tive sorte. E a palavra está dizendo porque o Espírito de Deus era contigo. Aleluia. Você achou que foi sorte, que foi algo que aconteceu por acaso, e a palavra está dizendo que era projeto que eu tinha na tua vida. Você está pensando que o livramento que Deus te deu foi algo por acaso. Então eu venho hoje para te falar: se você está aqui hoje neste lugar, sentado nessa cadeira, ouvindo essa palavra, é porque Deus te trouxe até aqui nessa noite para ouvir que sua vida não chegou até o fim, porque Ele tinha propósito contigo. Aleluia, Deus. E a palavra vai nos apresentar agora José como um homem dentro de uma prisão. E você imagina que se José fosse um homem entregue para os pensamentos da carne, nesse momento José teria se entregado talvez até para uma depressão. Porque imagina o cenário: foi traído pelos irmãos, lançado dentro de uma cisterna, não acharam o suficiente e venderam como escravo. Aí como escravo vai ter um destaque, celebrou um pouco, mas lá na casa de Potifar vão tramar, vão maquinar o mal, vão inventar calúnias, mas voltaram para uma prisão agora. Imagina o cenário que José se encontrava, o cenário perfeito para desistir, não é isso? O cenário perfeito para se entregar à tristeza, para a angústia, mas José era um homem que tinha a presença de Deus. E um homem que tem a presença de Deus, ele não se entrega à tristeza, à angústia, à depressão, porque um homem que tem a presença de Deus, ele tem uma alegria que o homem não pode compreender, pois ele tem uma alegria que arde dentro do coração, que se chama Espírito Santo. E nos momentos que você nos momentos que ele está colocando na sua mente que você deve desistir, vê o Espírito Santo no teu coração e fraga, dizendo: alegra-te, pois eu sou contigo. Alegra-te, pois eu sou contigo. Não importa o tamanho da cisterna que te lançaram, o que importa é que eu sou contigo. Não se importa a calma de dizer: eu sou contigo. Aleluia. Jesus. Satanás ele fez o cenário perfeito para acabar com a vida de José. Porque primeiro maquinou o mal entre os irmãos de José, lançou dentro de cisterna, vendeu como escravo, foi caluniado, fizeram uma trabalha tão grande com José que fizeram ele ir para dentro de uma prisão. Satanás fez o cenário perfeito para destruir a vida de José. Só que Satanás esqueceu que a palavra nos diz que o Espírito de Deus era com ele. E se o Espírito de Deus era com José, não importa o tamanho da armadilha que Satanás preparou, Satanás vai ter que contemplar o que Deus tinha na vida de José. Assim como hoje eu estou declarando na tua vida que Deus vai fazer algo grande na sua vida. E até Satanás que preparou a tua queda vai ter que olhar e vai dizer: verdadeiramente o Espírito de Deus é com aquele rapaz, verdadeiramente o Espírito de Deus é com aquele homem, com aquela mulher. Verdadeiramente ele vai ter que ver que Deus te viu dentro da cisterna, te viu quando foi caído, te viu quando maquinaram mal, e estava dizendo: não é o fim, é apenas o começo. Aleluia. E a palavra vai dizer que lá dentro da prisão, José, mesmo nesse cenário, ele volta a ter destaque. Porque a palavra vai dizer que o Espírito de Deus era com ele. E se o Espírito de Deus era com José, dentro da prisão ele vai ter que ter destaque também. Pois quem tem o Espírito Santo no teu coração, ele tem um destaque diferente entre os outros. E José, por ter o Espírito de Deus no seu coração, ele vai ter um destaque até dentro da prisão. O cenário que Satanás tinha preparado para José foi um cenário, mais uma vez, que ele se destacou. E lá dentro da prisão, José vai se destacar de uma forma que quem era prisioneiro passa a administrar a prisão. Quem era para ser somente mais um preso passa agora a ser um administrador dentro da prisão. Cuidava tão bem de uma forma que aquele homem que cuidava da prisão passa a confiar muito em José. E a palavra vai dizer que certo dia, dentro dessa mesma prisão, foram presos o copeiro e foi preso também o padeiro. De quem eu estou falando? Eu estou falando do copeiro que cuidava da bebida que era servida ao faraó. Porque antigamente, na época dos reis, existia muita morte por envenenamento. As pessoas colocavam o veneno dentro da bebida do rei, o faraó nesse caso, ele bebia e morria ali facilmente. Então, para evitar isso, o faraó ele tinha um homem que se chamava copeiro. O copeiro cuidava de toda a bebida
bebida que era consumida pelo faraó. Como ele cuidava? Ele consumia, se ele não morresse, ele entregava. Era um serviço arriscado? Era. Mas era um serviço dentro do palácio. E o copeiro tinha esse serviço de provar da bebida para saber se tinha algum veneno. Se não tivesse, ele entregava para o faraó. E o padeiro, a palavra já é clara, existia um homem dentro da cozinha que preparava os alimentos para o faraó. Só que certo dia esses homens vão ser presos dentro da mesma prisão que José estava. E a palavra de Deus vai nos dizer que mesmo dentro da prisão, lá no versículo 5 do capítulo 40, e ambos tiveram um sonho, cada um seu sonho na mesma noite, cada um conforme a interpretação do seu sonho, o copeiro e o padeiro do rei do Egito, que estavam presos na casa do cárcere. E veio José a eles pela manhã, e olhou para eles, e viu que estavam perturbados. Então perguntou aos oficiais de Faraó, que com eles estavam no cárcere da casa do seu senhor, dizendo: por que estão hoje tristes no vosso semblante? E eles disseram: tivemos um sonho e ninguém há que o interprete. E José disse-lhes: não são de Deus as interpretações? Contai-me, peço-vos. E a palavra vai nos apresentar que tanto o copeiro quanto o padeiro começam a contar aquele sonho para José, cada um muito parecido um com o outro, mas com duas interpretações diferentes. A interpretação do sonho do copeiro era a seguinte: em 3 dias ainda voltará a servir bebida para o faraó. E a do padeiro? A do padeiro é que em 3 dias ele voltaria para o palácio, mas seria morto, sua cabeça colocada em uma estaca e sua carne serviria de comida para os pássaros. Eu imagino que nesse momento o padeiro não deve ter gostado muito dessa interpretação, mas a palavra de Deus vai nos apresentar que eles voltaram à presença do faraó. Chegando lá, a mesma palavra que José disse na interpretação acontece. O copeiro voltou a trabalhar no palácio, mas o padeiro foi enforcado e morto. Mas o que acontece? Antes deles voltarem para o palácio, José, sabendo que o copeiro ficaria vivo, ele vai até o copeiro e diz o seguinte: lembra de mim quando estiveres na presença do faraó? Fala sobre mim para ele quando estiveres na presença do faraó. Só que, meus irmãos, aconteceu com José mais uma vez um motivo de entristecimento, pois quando o copeiro chega na presença do faraó e volta a trabalhar dentro do palácio, ele vai se esquecer do pedido que José tinha feito a ele. José mais uma vez está se encontrando no cenário de que ele poderia se entristecer, se angustiar, colocar sua cabeça no canto e dizer que estava findando sua vida. Mas José, a palavra nos deixou claro, era um homem que tinha consigo o Espírito de Deus. Aleluia. E se Deus foi o plano da vida de José, pode até tardar, mas uma hora vai chegar. Deixa eu corrigir minha palavra. Os planos de Deus, eles não tardam, eles chegam na hora exata. Muitas vezes você está orando dizendo: Senhor, está demorando demais. Senhor, eu não suporto mais. O Senhor está demorando. Deixa eu te corrigir. Não está demorando. Ele está preparando o cenário correto para entregar em tuas mãos a tua vitória. Aleluia, Deus. Você está orando dizendo: Senhor, está demorando demais. E a palavra está te dizendo: não estou demorando, eu estou preparando o cenário para te entregar nas tuas mãos quando tu estiver preparado. Glória. Talvez se José fosse tornado governador antes do tempo que Deus tinha preparado, ele não fosse um homem tão correto e íntegro como ele foi. Então, para que ele pudesse se tornar quem ele se tornou, teve que passar a provação. Essa é a fase mais complicada da vida do cristão. Por quê? Porque nem todo mundo suporta a prova. Apesar de que Deus, ele não te dá um fardo maior do que você pode suportar. Se você está passando um vendaval que você está dizendo assim: eu não aguento mais, deixa eu dizer uma coisa para você. Deus, ele te ama tanto, mas tanto, que a palavra diz que ele não te dá um fardo maior do que você pode suportar. Aleluia. Você está dizendo: eu não aguento. Você não entende minha vida. Se você tivesse vivendo no meu lugar, você saberia que minha dor é muito forte. Talvez eu nunca tenha entendido sua dor, porque eu
eu nunca vou passar, ou eu passei por o mesmo que você está sentindo nesse momento. Mas Deus, que permitiu que isso chegasse até você, Ele nunca vai permitir que chegue uma quantia maior do que você pode suportar. Aleluia. Então essa batalha que você está passando, meu irmão, essa luta, essa peleja que você tem enfrentado, tanto na vida física como na vida espiritual, esse fardo que Deus está permitindo que você enfrente, ele não é maior do que você pode suportar. Ele foi medido até o limite certo. Deus disse, até aqui ele consegue. Então se você está passando por essa prova, deixa eu dizer algo para você, você consegue, porque o Espírito de Deus é contigo. Amém, Jesus. Glória a Deus. E o que acontece é que mais uma vez José se encontra no cenário de que ele poderia pensar que era o fim, mas só que ele fez um pedido ao copeiro: lembra-te de mim quando chegar na presença do faraó. Ele esqueceu, mas Deus fez o cenário perfeito para que o copeiro se lembrasse do que José tinha feito. Eita glória. Deus montou um cenário perfeito para o copeiro se lembrar do pedido de José. Sabe por quê? O faraó também teve um sonho, e dentro do Egito não tinha homem capaz de decifrar o sonho do faraó. Aí o copeiro chega lá e escuta que faraó estava querendo alguém para interpretar seu sonho e não tinha encontrado ninguém. Aí Deus faz o copeiro se lembrar. Tu lembra daquele que está na prisão? Tu lembra daquele que está na prova? Fala dele agora para o faraó. Da mesma forma que aconteceu com José, Deus faz na tua vida. Aleluia. Deus vai fazer alguém lembrar do teu nome. Deus vai fazer alguém lembrar de ti. Deus vai fazer aquilo que tem para acontecer chegar na tua vida. Mas eu tenho que dizer uma coisa para você: não é no teu momento, é no momento de Deus. Glória a Deus. Você pode até estar dizendo que é grande demais para suportar, que é difícil, que está demorando, não está demorando. Ele está preparando a tua estrutura para tu poder viver o que Ele tem para a tua vida. Aleluia. Então Deus vai fazer com que o copeiro se lembre que tem um José lá preso naquela prisão, e vai dizer: faraó, tem um homem lá na prisão que sabe interpretar sonho. Ele interpretou o meu, ele pode interpretar o teu. Sabe como é isso? Quando você chega num momento, numa intimidade com Deus tão maravilhosa, vai ter alguém que vai dizer: lá naquela rua, lá naquela casa, lá naquela menina ali, ó, tá vendo aquele ali? Ali é o homem de Deus. Aleluia. Tá vendo aquele homem ali? Ali é o homem de Deus. Deus, Ele vai trabalhar na tua vida desse jeito. Ele vai fazer teu nome sair de bocas que você nunca imaginou. Ele vai fazer teu nome sair de bocas que você nunca imaginou que sairia. E dessa vez não vai ser como aconteceu com José, da mulher de Potifar. Dessa vez vai ser diferente. O copeiro vai lembrar do teu nome. Deus vai lembrar do teu nome de uma forma que você nem pode imaginar. Deus, Ele vai lembrar do teu nome de uma forma que você não consegue compreender. Mas na hora que o teu nome for soado, vai chegar uma vitória na tua mão, que essas contas vão fazer sentido um dia. Quando você receber a vitória que Deus tinha quando você receber a vitória que Deus tinha preparada em tuas mãos, aí você vai dizer: verdadeiramente valeu a pena passar pelas provas que eu passei, pois hoje eu sei o tamanho da vitória que Deus me entregou. E a palavra vai dizer: e agora José muda de cenário. Deus não esqueceu de José em momento nenhum. Estava deixando lá, passou pela prova, passou, mas Deus lembrou. Agora José, que estava preso, vai ser levado à presença do faraó. Chegando lá, o faraó vai anunciar o seu sonho para José. Esse capítulo 41, você que está com a sua Bíblia aberta, acompanha a leitura. E aconteceu que, ao fim de 2 anos inteiros, faraó sonhou, e eis que estava em pé junto a um rio, e eis que subiam do rio 7 vacas, formosas à vista e gordas de carne, e pastavam no prado. E eis que subiam do rio após elas outras 7 vacas, feias à vista e magras de carne, e passavam junto às outras vacas na praia do rio. E as vacas feias à vista e as magras de carne comiam as 7 vacas formosas,
à vista e gordas. Então acordou Faraó, e depois dormiu e sonhou outra vez. E eis que brotavam de um mesmo pé 7 espigas cheias e boas, e eis que 7 espigas moídas e queimadas no vento oriental brotavam após elas. E as espigas miúdas devoravam as 7 espigas grandes e cheias. Então acordou Faraó, e eis que era um sonho. E aconteceu que, pela manhã, o seu espírito perturbou-se, e enviou e chamou todos os adivinhadores do Egito e todos os seus sábios, e Faraó contou a eles os seus sonhos, mas ninguém havia o que interpretasse Faraó. Então falou o copeiro mor a Faraó, dizendo: das minhas ofensas me lembro hoje, estando Faraó muito indignado contra os seus servos, e pondo-me sob prisão na casa do capitão da guarda, a mim e ao padeiro Mor. Então sonhamos um sonho na mesma noite, eu e ele sonhamos, cada um conforme a interpretação do seu sonho. E estava ali conosco um jovem hebreu, servo do capitão da guarda, e contou-lhes os nossos sonhos, e ele interpretou-nos os nossos sonhos, e cada um ele interpretou conforme o seu sonho. E o que acontece é que quando este homem conta ao Faraó o que ele tinha feito, Faraó, lá no versículo 14 diz: então mandou o Faraó chamar a José, e fizeram sair logo do cárcere, e barbeou-se, mudou as suas roupas e apresentou-se a Faraó. E Faraó naquele momento vai contar o seu sonho para José. Quando ele conta o sonho para José, José vai lhe dar a interpretação de que o Egito passaria por 7 anos de bonança. Porém, após os 7 anos, o Egito passaria por 7 anos de fome e de seca. E o que acontece é que nesse momento o Faraó ele fica perplexo. 7 anos de fome e seca é muito tempo. 7 anos de fome e seca é uma coisa que poderia acabar de uma vez com o Egito. Só que aí, se Deus trouxe José até aquele lugar, ele também daria orientação ao que José deveria falar, pois a interpretação saída pela boca de José veio da parte de Deus. Então também Deus deu as palavras corretas para que José pudesse tratar com o Faraó. Então José disse: Faraó, coloca um homem, estabelece um homem governador sobre o teu povo, para que ele possa cuidar deste teu ambiente, para que ele possa cuidar deste lugar, para que ele possa guardar o trigo da forma correta, armazenar e distribuir da forma correta. Aí você torna novamente para o início da palavra, para o início da pregação, lá no capítulo 41, versículo 38. E disse Faraó a seus servos: acharíamos um homem como este, em quem haja o Espírito de Deus. Aleluia. É maravilhoso a palavra de Deus, sabe por quê? Porque o Espírito de Deus era com José dentro da cisterna, não era assim? Era com José quando foi vendido como escravo, não era assim? Foi com José quando foi caluniado e foi lançado dentro da prisão. E o Espírito de Deus também era com ele quando estava dentro da prisão. Se o Espírito de Deus foi com José no momento da dificuldade, imagina no momento da abundância. Aleluia, Jesus. Até o Faraó teve que falar: acharíamos um homem como este, em quem age o Espírito de Deus. Sabe o que essa palavra quer dizer, meu irmão? Até aquele que nunca imaginou falar sobre Deus vai olhar para você e vai dizer: quem diria? Onde encontrarei Eita glória, com a presença de Deus como este homem tem? Aqueles que já te conheceram quando você esteve entregue nas mãos do inimigo, olhar para você como você se encontra hoje e dizer: quem diria que eu veria este homem, esta mulher servindo a Deus como vê hoje? Aleluia. Quem é melhor para fazer tal função do que este homem que tem essa presença de Deus? E a palavra de Deus vai nos dizer, versículo 39: depois disse Faraó a José: pois que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão grande, entendido e sábio como tu. Tu estarás sobre a minha casa, e por tua boca se governará todo o meu povo. Somente no meu trono eu serei maior que tu. Sabe o que essa palavra nos apresenta? Que aquele que um dia foi servo,
agora passa a ser senhor. Aquele que um dia foi escravo, agora é liberto. Aquele que um dia esteve preso no cárcere, agora está livre. Sabe como é que podemos trazer isso para dentro de nossa sociedade? Aquele que foi preso na depressão, hoje pode dizer, eu estou livre. Aquele que estava preso na ansiedade pode dizer, hoje eu fui curado. Aquele que estava preso nas drogas pode dizer, hoje eu estou curado. Aquele que estava preso no alcoolismo hoje pode glorificar e dizer, Jesus me libertou. Aquele que estava com a sentença de morte preparada, que a sepultura já tinha sido cavada, ele vai poder dizer, hoje Deus me deu vitória. Glória a Hoje Deus, aleluia. Glória a Deus. Aquele que estava lançado dentro de uma cisterna passa a ser governador do Egito. Se Deus teve tamanha misericórdia e trabalhou tão lindo na vida de José, que transformou de um escravo a um governador, e você passando por uma situação, me perdoe a expressão, você passando por uma situação tão minúscula aos olhos de Deus, mas que para você é uma situação que não tem mais jeito, uma situação tão simples de ser resolvida, e a gente transforma numa bolha que não tem mais jeito. E Deus está dizendo, respira, calma, deixa eu trabalhar na tua vida, porque você está achando que a cisterna é o fim. A cisterna não é o fim, é a preparação para uma nova história. Ser vendido como escravo não é o fim para José, era a preparação para uma nova trajetória que estava vindo na vida dele. Aquele que um dia foi escravo, hoje passa a ser homem livre. Aquele que um dia foi ordenado, agora na palavra vai ter poder de ordenar a outros homens. Olha o cenário que Deus mudou na vida de José. E nós passando por uma situação tão pequena e colocando isso como se fosse o final de nossas vidas. Eu quero dizer para você, o que você está achando que é o final, Deus está dizendo é somente o começo de uma trajetória que eu tenho para a tua vida. Aleluia. E a palavra vai nos dizer, lá no versículo 44, e disse Faraó a José, eu sou o Faraó, porém sem ti ninguém levantará a sua mão ou o seu pé em toda a terra do Egito. E a palavra vai nos dizer que José, agora, se tornando governador sobre o Egito, somente o próprio Faraó teria mais poder que ele entre os homens. E que dentro do Egito, ele era uma autoridade que nenhum outro homem poderia questionar. Aleluia. Dentro do Egito, o que era escravo passa a ser governador. Dentro do Egito, o que um dia estava lançado na prisão, agora é governador da terra do Egito. O que eu quero dizer para você mais uma vez, não deixe os vendavais cegarem aquilo que Deus tem para a tua vida. Aleluia. A palavra de Deus vai nos apresentar no Novo Testamento que Pedro estava dentro do barco e em volta dele tinha uma grande tempestade. A palavra vai dizer que ele viu uma silhueta dentro das águas e achou que era um fantasma. A silhueta, sendo Jesus, se apresenta e ele diz, se és tu mesmo, Jesus, manda que eu caminhe sobre as águas para contigo. Jesus fala, venha até mim. Pedro começa a andar. Ele dá um passo, dá 2 passos, começa a andar em direção a Cristo. Só que Pedro, ele começa a se distrair. Se distrair porque com as ondas, o vento era muito forte, as ondas eram muito altas. Pedro começou a perder o foco de Cristo. E sabe o que acontece quando você perde o foco com Cristo? Você afunda. Assim como Pedro afundou, você também afunda quando você perde o foco de Cristo. Só que nós não se afogamos literalmente dentro da água, mas nós se afogamos dentro de uma água que se chama o mar do pecado. Pedro se afogou literalmente nas águas, mas nós, quando perdemos nosso foco de Cristo, nós se afogamos no mar chamado pecado. Quando começamos a olhar os vendavais e as ondas ao nosso lado, nós começamos a dizer, é forte demais para mim, é muito difícil, não tem como é que eu vou conseguir caminhar em direção a Cristo com essas ondas que me sufocam? Aí é nesse momento que você tira a visão de Cristo e começa a olhar para as ondas, e naquele momento você começa a afundar. Só que a palavra de Deus vai nos apresentar um Jesus que quando vê Pedro afundando, ele vai até Pedro, estica sua mão para Pedro, tira ele do fundo daquelas águas e diz, homem de pouca fé. Aleluia. Deus me chamou para ser pregador do Evangelho.
Deus te chamou para ser levita da casa do Senhor. Glória a Deus te Deus. chamou para ser aquilo que você está destinado a ser desde o ventre da tua mãe. Te chamou para servir a Deus. Te chamou para cumprir o que está escrito lá no livro de Marcos: ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Tu está dizendo: eu não posso, não tenho capacidade, não conheço a palavra. Deus está te dando a oportunidade de conhecer. Você está dizendo: não sei falar. Deus está querendo usar a tua boca para conquistar almas para o reino de Deus. E você está perdendo o tempo olhando para as ondas ao seu lado. Aleluia. Meu irmão, Aleluia. não perca tempo com as ondas. Lembre-se que além das ondas tem um Jesus te esperando. Você não foi chamado para ser simplesmente uma pessoa para ocupar uma cadeira dentro da igreja. Você não foi chamado para ser só mais um. Você não foi chamado simplesmente para dizer: eu estou indo ali ver como é. Você foi chamado porque você tem que ser, e você será, se for da vontade de Deus, um pregador do Evangelho de Cristo, uma levita da casa do Senhor. Sabe o que impede que isso aconteça nas nossas vidas? A nossa própria vontade. Se Deus te chamou para vir e segui-lo, somente você pode tomar a decisão de abandonar o caminho. Porque tem muita pessoa que diz assim: Satanás me atrapalhou, Satanás me impediu. Deixa eu dizer uma coisa para você: mais forte que Satanás é o nome de Jesus que você clama. Mais forte que Satanás é o sangue de Jesus. Você está deixando um ser que já foi condenado tirar de você aquilo que é tão precioso como a salvação. Olha, não deixe Satanás tirar de você o brilho que Cristo colocou em sua vida. Não deixe Satanás tentar tirar de você o valor que a sua vida tem para Deus. Aí você diz: minha vida tem. Deixa eu te dizer, a palavra de Deus nos apresenta um Deus que veio à terra, chamado de Jesus, caminhou com os homens, foi crucificado na cruz do Calvário, todo o seu sangue saiu. A palavra nos apresenta que uma lança foi transpassada, que jorrou água e sangue. Sabe por quê? Por mim e por você. Tem muitas pessoas que vão dizer: foi pelas vidas daquele tempo, foi pelos que já morreram e pelos que hão de vir. Jesus está te dizendo: o sangue que derramei na cruz do Calvário é pela tua vida, pela vida daqueles que virão e daqueles que se foram. O sangue de Cristo foi derramado na cruz do Calvário, porque sua vida tem um grande valor para Deus. Aleluia. E você está deixando esse valor se esvair porque acha que não é capaz. Está deixando esse valor se perder porque acha que não tem capacidade. Aquela cruz era para mim e para você. A cruz não era para Jesus. A palavra nos apresenta o seguinte: os romanos, eles eram especialistas em matar e torturar. Só que a cruz de Cristo, se fosse verdadeiramente para Cristo, tinha feito sob medida para Ele. Mas a palavra vai nos falar que os braços de Cristo foram deslocados no momento da crucificação. Sabe por quê? A cruz não era do tamanho dele, porque a cruz foi feita sob medida para mim e para você. A cruz foi feita de uma medida tão perfeita que cabia eu perfeitamente lá, caberia cada um de nós perfeitamente lá. Mas com Cristo ela não foi sob medida, porque a cruz não era para Ele. Mesmo assim, Ele tomou uma dor que não pertencia a Ele. Ele se pôs em uma posição que Ele não deveria ter tomado, mas assim Ele fez. Ele não precisava ter morrido por mim e por você. Muitas vezes nós dizemos assim: somos merecedores. Não somos, mas Cristo teve misericórdia e te alcançou e deu a vida por você na cruz do Calvário, para te dizer que sempre existirá esperança enquanto existir vida. Aleluia. Lute pelo teu chamado, busque o teu chamado. Não seja somente alguém que vai preencher um espaço. Pregue o Evangelho, ensine a palavra, aprenda a palavra, cante louvores a Deus. Deixe o dom que você tem no seu coração ser exposto para o mundo. O dom que Deus te deu, não tente guardar no seu coração, porque se Deus te deu, é porque Ele quer que você use esse dom. Aleluia. Deus Ele ama de uma forma tão grande que nós nunca vamos conseguir compreender. Muitas vezes nos questionamos porque damos tanto amor para uma pessoa e a pessoa não consegue corresponder esse amor. Nos questionamos: Senhor, eu amo tanto, faço tanto,
e a pessoa não corresponde a esse amor que eu tenho com ela, eu imagino Jesus olhando para você, naquele momento da crucificação, e dizendo assim: eu te entendo, porque maior amor dado por alguém e que muitos negam é o amor de Cristo. Porque o amor que Ele teve e tem por você, que Ele teve naquela cruz do Calvário, que Ele disse assim: eu te amo, ao ponto de dar minha vida por ti. E existe aí no mundo pessoas que blasfemam contra o nome de Cristo, pessoas que não querem saber do nome de Cristo, e a gente às vezes que não fez nada pelo outro, fez pouquíssimas coisas questionando por que eu faço e eu recebo de volta. E Cristo dizendo: eu te entendo, porque eu dei a minha vida pelo mundo e o mundo ainda me rejeita. Imagine você que é um simples pecador falho, nós que somos pecadores falhos. Então dessa forma Deus quer te dizer: não importa esse cenário que você está passando, o que importa é que existe esperança. Quem tem essa palavra, dê um glória a Deus no seu lugar. Dessa forma eu quero agradecer essa rica oportunidade que Deus me deu, que essas palmas louvem ao Senhor. Nossa rede, e finaliza o culto. Hoje, como o nosso pastor não se encontra, ele teve uma necessidade de fazer uma viagem. Hoje não teremos as bênçãos apostólicas, mas teremos uma oração para finalizar o culto. Quero convidar a Maria a se colocar de pé mais uma vez. É como o irmão Zé estava dizendo naquele dia: a academia do crente. Vem para a igreja, senta